É como os principados, as potestades se alimentam e crescem. Como? Eu tenho um livro chamado Batalha Espiritual, que hoje em dia foi relançado com outro nome, Entre Dois Mundos, que você, inclusive, acha aí na editora Prologos, Entre Dois Mundos, e que é um livro que descreve esses fenômenos, o que é pessoalidade, o que é energético, o que é, de fato, psicossocial, o que se transforma em ideologia, o que se transforma em prática de fanatismo político e toma conta de toda uma geração. E aí, nesse livro, eu digo como essas coisas crescem e se alimentam. E alguns anos depois do livro ter sido lançado, ele foi falado num dos congressos da Vinde para pastores e líderes, nos anos 90, eu vim, alguns anos depois, a conhecer a minha mulher, e um dia nós estávamos conversando sobre esse fenômeno, e ela usou uma expressão que, a meu ver, é de uma simplicidade insuperável e insuplantável no que ela ilustra. Ela disse, mas é claro, não é, que a serpente tem que comer o pó da caminhada dos humanos. A maldição dela foi comer o pó da terra. E a gente estava falando justamente disso. Eu estava falando lá do conteúdo do meu livro, de como eu digo que é a produção humana, a produção psíquica, a produção individual, familiar, coletiva, social dos humanos, a produção política, a produção dos nossos ódios, a produção das nossas loucuras, a produção das nossas violências, a soma dos nossos homicídios, a soma das nossas indiferenças, a soma do desinteresse dos pais nos filhos, a soma do espírito de orfandade, a soma dos sonhos angustiados, dos pesadelos, das torturas e dos terrores noturnos, a soma dos medos, a soma das assombrações. Essas são as realidades que produzem a densidade, o adensamento do inconsciente coletivo, que é um fenômeno que você encontra na Bíblia. Quem botou esse nome foi Carl Jung, mas o fenômeno não foi criado por ele, ele só descreveu um fenômeno que você encontra nas narrativas da história humana e encontra em narrativas variadas da Bíblia. Se você lê o meu livro Entre Mundos, você vai ver algumas ilustrações de como isso funciona, de como isso acontece. Mas é assim, os seres pessoais, os principados, comem esses poderes, eles se alimentam desses fenômenos, desse pó da caminhada humana, da passagem humana, da soma da humanidade. Isso fornece alimento para principados e para potestades, e eles sempre voltam, são recorrentes, sempre dizem, voltemos para a nossa casa de onde saímos. E aí eles voltam 20 anos depois, 30 anos depois, e encontram a casa varrida e ornamentada, oca. Vêm espíritos piores do que aqueles que saíram, por exemplo, há 30 anos atrás. Piores espíritos. Eles estão sempre tentando voltar. Eles não desistem jamais. Eles são de uma recorrência absurda. Eles voltam porque eles se alimentam desses fenômenos, e se a gente continua fornecendo as mesmas coisas, eles crescem. Eles crescem e eles crescem. Na Alemanha, por exemplo, no nazismo, a Segunda Guerra Mundial
começou no início do século XX. Ela só teve a sua manifestação grotesca, declarada, do final dos anos 30 até o final da guerra, em 45, mas a Primeira Guerra Mundial já foi a avant-première do inferno, do que depois veio a ser a Segunda Guerra Mundial. Foi um acumulado. Hitler não foi um fenômeno da última hora, ele cresceu, ele comeu aquilo ali, ele alimentou aquele processo e foi alimentado pelo processo, e principados e potestades cresceram e deram de comer a uma geração inteira. Encontraram um lugar vazio de amor, vazio de esperança, cheio de ódio, de rancor, como era a Alemanha desde o final do século XIX, início do século XX, de ódio, frustração, de desejo de expressão de soberania, de supremacia, de pensadores enlouquecidos a respeito disso. O inconsciente coletivo alimentando principados e potestades que literalmente possuíram uma geração inteira. E assim a gente vai acontecendo. Quanto mais você tem essa chave hermenêutico-interpretativa, mais você entende fenômenos históricos, sociológicos em volta do mundo e através da civilização humana.